Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa uma história que nos faz pensar sobre o que realmente significa construir um legado. E tudo começa com um pedido final, um pedido bem estranho, na verdade. Para começar, vamos pensar um pouco nisso. O que é que realmente fica? O que dura séculos depois que alguém já se foi? Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. E no centro dessa questão existe um conflito. De um lado, tem aquilo que o mundo valoriza: poder, riqueza, status, coisas que, convenhamos, podem sumir num piscar de olhos. Do outro lado, tem o que a família guarda: as promessas, a integridade, o amor. São valores que vão passando de geração em geração. Então, a nossa história começa com um verdadeiro enigma. Pensa só, centenas de anos depois da morte de um dos homens mais poderosos do Egito, um homem chamado José, a Bíblia conta, lá no livro de Êxodo, que Moisés fez questão de levar os ossos dele para fora do país. Mas por quê? Qual o sentido de um pedido final tão pessoal, tão estranho? Acontece que, apesar de José ter literalmente salvado o Egito da fome e ter se tornado o governador mais poderoso da nação, o tempo passou. A Bíblia diz que se levantou um novo faraó que não conhecia José. Ou seja, todas as suas conquistas, a expansão econômica, a administração brilhante, tudo isso foi esquecido. E aqui está o ponto central. Quem, em sã consciência, se importaria em carregar ossos velhos no meio de uma fuga apressada? Colegas de trabalho? Chefes? Estranhos? Claro que não. Eles lembram de resultados, de números, mas ossos? Isso só tem valor para um grupo: a família. E para a gente entender o porquê disso, a gente precisa voltar bastante no tempo. A história que termina nesse pedido sobre ossos começa bem antes, com um jovem sonhador de 17 anos chamado José. Aos 17 anos, José era o filho preferido, sabe? Aquele jovem que tinha sonhos grandiosos e fazia questão de contar para todo mundo. Isso, claro, gerou um ciúme terrível nos irmãos. Eles não queriam só matar José, não. Eles queriam, nas palavras deles, matar os seus sonhos. E foi isso que fizeram. O traíram, venderam como escravo, ele foi levado para o Egito sofrendo o maior trauma familiar que se pode imaginar. Lá no Egito, José perdeu tudo. Perdeu a liberdade, a família, o status. Mas teve uma coisa que ele não perdeu: o caráter dele. E foi na casa de um oficial egípcio muito poderoso, um homem chamado Potifar, que a sua integridade foi colocada à prova de fogo. Olha só que interessante, o comportamento de José não era o de um escravo revoltado. Pelo contrário, ele administrava a casa de Potifar com uma excelência impressionante. E quando a esposa do chefe dele tentou seduzi-lo, ele se manteve firme nos seus limites. E mais, quando foi acusado falsamente por ela, ele ficou em silêncio. Ele aceitou a prisão em vez de destruir a reputação dela e a honra do chefe. O caráter dele se revelou nessas escolhas. E ninguém impôs essas regras a ele, entende? Foi o próprio José que disse para si mesmo: existem limites dentro de mim. Os princípios dele não dependiam das circunstâncias, ou se alguém estava olhando, eram simplesmente parte de quem ele era. Agora, a jornada de José do fundo do poço até o topo do poder não foi nada rápida nem fácil. Foi um caminho longo, bem difícil. 13 anos. Imagina só, 13 anos como escravo e prisioneiro. Esse número ele dá um peso, né? Dá uma noção real da perseverança, do caráter que foi preciso forjar para suportar tudo isso. E então, a grande virada acontece. José interpreta os sonhos do faraó, prevê uma crise de fome no país e, de quebra, oferece a solução. Por causa disso, ele é tirado da prisão e colocado como o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido, ganhando até um novo nome egípcio e uma autoridade que era inacreditável. Anos se passam. A fome que José previu chega com tudo na terra natal dele. E quem aparece no Egito desesperado por comida? Os mesmos irmãos que o venderam como escravo. E eles se curvam justamente diante dele. E agora, a grande pergunta. José, irreconhecível ali no auge do seu poder, com a vida dos irmãos nas mãos. O que ele vai fazer? Pensa na escolha: vingança ou reconciliação? A escolha dele foi o perdão. Ele se revela e diz essa frase que é de uma força tremenda. A perspectiva dele tinha mudado. Ele não enxergava mais a dor pessoal, mas um propósito maior em tudo o que aconteceu. Ele entendeu que aquela jornada dolorosa serviu para salvar a própria família que o traiu. E isso nos traz de volta ao começo.
De volta ao mistério dos ossos. Agora, com toda essa história, com todo esse contexto, a gente finalmente consegue entender o verdadeiro significado daquele pedido final. Então, o ponto crucial é este. Para os egípcios, ele era Zafenate-Paneia, o governador. Mas para si mesmo, ele era José, filho de Raquel, irmão de Judá, neto de Isaque. O pedido pelos ossos foi uma declaração de que a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro legado, não estava no título egípcio, estava na sua família, aquela que ele escolheu perdoar, salvar e reconstruir. E assim a gente volta para este slide, só que agora ele tem um peso muito maior, não é? José teve todo o poder, toda a riqueza e o status que o mundo podia oferecer. Mas no final, ele escolheu ser lembrado pelo que está do lado direito, pela promessa à sua família, pela sua integridade e pelo seu amor demonstrado através do perdão. E é assim que a história de José nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Diante do que o mundo valoriza e do que realmente dura para sempre, que tipo de legado está sendo construído? É uma pergunta que a história dele nos convida a fazer, não só sobre ele, mas sobre as nossas próprias vidas. No fim das contas, do que as pessoas vão se lembrar?